Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Pode IC. Eu sou Carla Albuquerque e tenho a honra de ter aqui hoje comigo a Maia Engman. Falei Obrigada. certo o seu nome, Sim, Maia? tá ótimo. Obrigada, Carla. Obrigada pelo convite. E a Maia é uma pessoa muito especial, tem uma trajetória aí de vida incrível, além de ser uma mulher linda. Falei, olha como você é bonita, Maia. Obrigada. E ela trabalha a questão da educação positiva. E ela vai explicar isso para a gente, porque eu acho que isso é muito importante. Principalmente a gente aqui que lida hoje com tantos jovens, né? Eu acho que você poder trazer um pouquinho de informação e vou deixar aqui o convite sempre de portas abertas, sempre que você quiser voltar, porque a contribuição de vocês é importantíssima para que a gente possa alcançar, né, luz no fundo do túnel, porque a gente entende que muitas violências poderiam não ter acontecido se a gente tivesse desde o começo aqui no nascedouro, né, principalmente quando a gente está falando de jovens, cuidado desses jovens. Sim. Conta para mim, Maia, eu sei que você morou muitos anos fora, na verdade você nasceu fora do Brasil, né? Eu nasci na Suíça. Minha mãe é brasileira, por isso que eu falo português. E fala muito bem. Obrigada. Eu falava umas coisinhas erradas, mas quando eu mudei pra cá, fui aperfeiçoando, assim. Hoje eu acho que hoje eu engano bem, assim. As pessoas não acham que eu sou de fora. Mas eu nasci na Suíça, cresci na Suíça e me mudei pela primeira vez quando eu tinha 21 anos e daí foram algumas indas e vindas. Mas hoje eu moro em Curitiba, sou casada com o Haroldo, que é brasileiro. Meu filho nasceu no Brasil, minha filha nasceu na Suíça. Olha só, mas me conta dessa tua trajetória profissional, porque ela é fascinante. Então, tudo começou com aquela ideia de, não quero reproduzir as coisas que eu vivi na minha infância, não quero reproduzir as violências que eu vivi, mas quando eu me tornei mãe, estava vendo que eu estava ali reproduzindo exatamente aquilo que eu tinha prometido que eu não queria reproduzir na vida dos meus filhos. E aí, em dado momento, para encurtar a história, eu percebi que os meus filhos precisavam de algo que salvasse eles das minhas violências. Né? Eu era uma mãe extremamente rígida, muito explosiva, muito desrespeitosa. E, assim, amava meus filhos como nada na minha vida. Assim. Eu era apaixonada por eles, eu amava eles mais do que tudo. Né? Mas eu os destratava, eu explodia com muita frequência. Eu comecei a me perceber assim... muito, muito desrespeitosa, e eu realmente entendi que eu precisava de ajuda para mudar. Então, assim, o que você está trazendo para a gente é que isso talvez fosse um reflexo da educação que você teve, é isso? Sim. Ou de algo que você experimentou? Não são reflexos. Tem uma frase da autora Alice Miller, ela diz que o que acontece na infância não fica só na infância. Né? Mas também quero dizer que é fácil a gente apontar o dedo para os nossos pais sem levar o contexto histórico no qual eles também cresceram. Assim, nós temos que entender que as violências que são passadas na infância são resultado das infâncias que esses adultos também vivenciaram, né? Então, assim, as violências que eu vivi são consequências das violências que os meus pais também viveram nas próprias infâncias e por aí em diante. Mas a máxima é assim, uma pessoa que é muito amada, muito acolhida, muito respeitada em sua infância, não tem motivo para machucar outra pessoa. Então, os adultos que ferem as crianças são adultos também que são extremamente feridos e machucados. Então, sim, com certeza é um reflexo daquilo que eu vivi, mas eu quero trazer um foco aqui no contexto social como um todo, né? Assim como minha mãe, enfim, talvez tenha sido desrespeitosa em alguns aspectos, mas com certeza também faltaram pessoas para apoiar uma possível mudança, assim. Eu entendo que não dá para responsabilizar uma pessoa, eu entendo que é uma responsabilidade social mesmo. Sim, e a gente também não pode ser anacrônico, né, Maia? Porque, assim, quando o que talvez os nossos pais passaram, né, na infância deles, talvez fosse normalizado naquela época. E hoje a gente já entende que não deve ser normalizado, mas isso já vinha, né? Isso, inclusive, é uma construção nossa como sociedade. A gente sempre está tentando caminhar para melhorar, né? E não para piorar. Mas, assim, eu entendo o que você está falando. Não é proposital, né? Não é... Era a maneira que a sociedade, na época, entendia como correta. Isso. Eu acho que talvez a gente possa pensar que estamos agora vivendo uma época de muito privilégio, porque hoje qualquer pessoa pode
estudar sobre educação positiva literalmente na palma da mão dela, né? Eu mesma produzo conteúdo todos os dias sobre isso, então existem muito mais recursos hoje para se poder educar melhor do que na nossa época, onde tudo era muito na base ainda do achismo, né? Dessas crenças sociais e tudo mais. Enfim, então é um processo de fato transgeracional, histórico, social, político também. Mas eu acho que a gente está numa fase de transição interessante. A educação positiva tem estado cada vez mais em pauta, felizmente, porque o Brasil ainda é um país que mata muitas crianças por espancamento, né? E todo espancamento começa com uma palmadinha. É uma palmadinha que o adulto dá, aí ele acha que já não fez mais tanto efeito, aí ele faz um pouquinho mais forte, mais forte, mais forte, mais forte, e aí chega a essa conclusão, essa ideia de que uma palmadinha não mata ninguém, é a coisa mais errada que já disseram por aí, porque mata muitas crianças. Então, você tinha me perguntado antes o que é educação positiva. A educação positiva é uma proposta parental de se educar as crianças com dignidade, com os devidos limites quando necessários, mas sem infringir a dignidade da criança, né? Então, eu posso colocar limite sem ser estúpido, sem ser ignorante com a criança, né? Então, é um pouco esse o caminho mesmo. A educação positiva, em específico, tem 5 pilares, né? Não sei se a gente vai conseguir aprofundar muito. Lógico, mas por favor, eu acho que é importante a gente salientar aqui que a educação positiva é a educação dos pais. Tchau, gente, posso ir já? Não é a educação das crianças, é a educação dos pais. Exatamente, porque só haverá uma mudança nas crianças, nos comportamentos, quando os adultos mudam primeiro. Eu falo que o resultado da educação positiva não se vê necessariamente no comportamento da criança, é dos adultos. Nós que nos tornamos melhores para as crianças. Então, os 5 pilares são: o primeiro é a teoria do apego seguro, que vai estudar e explicar como acontece essa vinculação da criança com seu adulto cuidador, que inclusive é um processo que se retroalimenta, né? É o adulto que se vincula, a criança também se vincula, e de entender que esse vínculo é a base da saúde física e mental de um ser humano. O segundo pilar é a inteligência emocional, então acho que é bem autoexplicativo. A gente vai olhar para a gestão emocional, para traumas, enfim, para alfabetização emocional. O terceiro pilar é o desenvolvimento, ciência do desenvolvimento humano. Então, a gente vai entender como é que o cérebro se forma, o que dá para a gente esperar de uma criança de 2 anos, de uma criança de 3, de 5, um adolescente, o que muda no cérebro de um filhote humano. O quarto pilar tem um nome um pouco complexo, mas é super fácil de entender, que é o desenho original do ser humano. Então, assim, olha só, todos nós nascemos enquanto filhotes de humanos sem pudor algum de chorar. Você não vai ver você não vai ver um recém-nascido com vergonha que está chorando. Mas nós nos tornamos um monte de adultos que, quando estamos emocionados, a gente até pede desculpa por estar chorando. Sim. Peraí, o que aconteceu aqui que nascemos tão conectados e autênticos com as nossas emoções para uma repressão total, né? Então, o desenho original do ser humano é justamente essa planta base com a qual nós viemos ao mundo. E a educação positiva tem o propósito de preservar nas crianças esse desenho original e fazer os adultos voltarem a ele, porque a gente se afastou. Então, a ideia é a gente voltar a se conectar com a nossa autenticidade. E, por último, e não menos importante, é o pilar dos estudos sociais, no qual a gente vai olhar para recorte de raça, recorte de gênero, recorte social, porque a tendência é que todo conhecimento que vai chegando à população tende a ficar elitizado. E aí nós estamos conscientemente fazendo esforços para que isso não aconteça com a educação positiva, porque todos precisam dessa informação, todos precisam ter acesso a essa informação. Então, um dos pilares, enfim, é esse, de levar isso em consideração e até mesmo de levar esse conhecimento para a prática de um educador parental, né? Então, eu, enquanto mulher branca que sou, preciso entender os meus privilégios para não acabar causando uma violência contra uma família negra quando não reconheço os privilégios que eu tenho enquanto pessoa branca que sou. Então, tudo isso faz parte da educação positiva. Complexo, talvez. Falei muito rápido, mas eu espero que tenha dado para ter um panorama geral. Sim, aí. Não, mas é muito interessante o que você fala, primeiro pela questão, né, da nossa projeção. A gente vai estar sempre projetando, inclusive, as nossas frustrações. A gente também projeta as nossas expectativas. Quantas vezes, né, nós como pais, o filho quer tentar algo e a gente já vai com o não, né? O não, ele é importante, mas ele precisa ser dosado. Porque a curiosidade, ela também é necessária, é do ser humano, mas não pode, não, isso aquilo. Hoje, quando
nós estamos aqui lidando com muitos adolescentes, né? E tanto vítimas, muitas meninas que são vítimas e muitos rapazes que são agressores também. E o que acontece? Até conversando com essas meninas vítimas, elas veem, assim, né? A gente consegue ver um retrato, ainda não, a gente não pode dizer que isso é uma realidade, é 100%, porque precisaríamos passar aí por estudos científicos, né? Por bases de ciência, mas é nítido que muitas dessas meninas vêm de famílias muito tradicionais, tradicionais no sentido de que faz muito tudo sentido. Não pode. Isso não pode, isso não pode, isso não pode, isso não pode, isso não pode. Então, você já cria um pânico, né? Aquela adolescente, aquela criança, ela tem medo. Ai, não, mas meu pai falou que eu não posso, minha mãe falou que eu não posso. Então, o que acontece? É muito natural, porque o ser humano, ele é curioso, né, Maia? Sim, sim. Curiosidade. Ele quer procurar, porque ele quer saber. Quando a gente pensa na adolescência, é uma explosão de hormônios. E o que essa menina, né, vai acabar se tornando, né? A vítima perfeita, porque como tudo não pode, como aqui diz para mim que não, o outro lado diz para mim que sim. Só que esse outro lado é um lado que ele está tentando o quê, né? Me manipular, me trazer para cá e me transformar, né, naquele objeto. Sim. E essa vítima, olha só que coisa cruel, né? Que ela vai entrar nesse universo, muitas vezes manipulada e enganada. Ela não consegue ter esse diálogo com a família, porque ela gostaria, né, de poder experimentar, de ter respostas e de até ter um diálogo, né? Porque todos nós já fomos crianças, já fomos adolescentes, aqui a gente esquece que a gente já foi tudo isso, né? Nós tivemos os mesmos desejos e também tivemos as nossas frustrações quando os nossos pais, de alguma forma, eles não nos entendiam. Falaram, mas por que? Né? E hoje a gente tem que parar para falar, por que nós continuamos... A gente está errando com os nossos filhos. Porque quando a gente fecha, né, se blinda aqui, não, isso não pode. Aquela pessoa vai procurar. E ela vai procurar da forma mais errada possível. Porque ela vai procurar com uma pessoa estranha, com uma pessoa que está querendo tirar vantagem dela, com uma pessoa que não tem preocupação nenhuma com ela, enfim, pela pura, né, ali pela pura manipulação. Muitas vezes pode ser até um jovem adulto se passando por uma criança ou por um adolescente, né, através de ideias perversas e entre outras coisas. Mas olha o tamanho do problema. E eu conversei com muitas dessas meninas, Maia, e é muito triste, porque é um trauma tão grande. Primeiro, não conseguir o acolhimento que elas precisam dentro de casa. Aí vão buscar aceitação em grupos errados. E depois se veem perdidas. Como que a gente ajuda, porque você tem muita experiência nessa questão, né, da educação positiva, a explicar para esses pais a importância de lembrá-los que eles também já foram, né, crianças e adolescentes. Porque eu acho que isso também faz parte da educação positiva, né? Absolutamente sim. Nos nossos desejos, das nossas curiosidades. E assim, quando a gente não consegue falar, e quando a gente fala, não é só sobre curiosidade sobre sexo, que eu acho que educação sexual é extremamente importante. Quando a criança e o adolescente não recebem essa educação, eles vão receber em algum lugar, no lugar errado. Mas a criança, ela quer falar sobre morte, não consegue. Ela quer falar sobre a questão de suicídio, não consegue. Muito tabu. Ela quer falar sobre sexo e não consegue. Ela quer entender por que o corpo dela está mudando, por que né, ela sente certas emoções. E ela não consegue. Como que a gente explica hoje, né, através dessa educação positiva, essa necessidade dos pais? Porque assim, o desejo de ter filhos é nosso, né? A não ser que você passe por uma violência absurda, sim. você desejou trazer aquele filho para o mundo, aquela filha para o mundo, não é isso? Te escutando, é como se eu estivesse ouvindo assim, nós estamos adestrando os nossos filhos para serem abusados ou se tornarem abusadores. Sim. E
Na verdade, nós já temos alguns estudos que trazem a correlação de experiências adversas na infância com adoecimento físico e mental na vida adulta. Vou até citar um de 98, Adverse Childhood Experiences. Se colocar experiência adversa na infância no Google, vai sair um monte de conteúdo sobre isso. Não é um estudo pequeno ou desconhecido. E esse estudo, por exemplo, com uma amostra de 9 mil pessoas, muito substancial, né? Criou uma correlação entre as experiências adversas na infância, que são 10 categorias no estudo original, depois eles ampliaram, mas mostrando que existe, por exemplo, 14 vezes mais chance de suicídio quando a pessoa passa por 4 ou mais experiências adversas na infância. Existe uma chance maior de uso de drogas, de promiscuidade, sem contar todas as possíveis doenças físicas mesmo, maior chance de depressão. Então, quando você fala para mim assim, que existe um perfil de vítima, que embora talvez ainda não exista uma comprovação ainda, mas vocês estão começando a chegar a essa conclusão, é exatamente isso. É um adestramento para cair nesse lugar. Então, precisamos entender que o maior fator protetivo para uma criança e um adolescente é a qualidade da relação que os pais têm com suas crianças. Só que a verdade é que muitos pais não têm suporte suficiente para poder gerar esse tipo de relação. Não é falado numa consulta pediátrica, por exemplo. Se cuida do corpo da gestante, do corpo do bebê, né, que está crescendo ali, mas não se fala sobre a qualidade da relação. Eu fico pensando que todo acompanhamento pré-natal deveria falar sobre a teoria do apego seguro, por exemplo. Para essa família saber que esse ser humaninho vai vir ao mundo precisando ser carregado, precisa de muito colo, precisa de muito toque físico. Eu, por exemplo, caí na ladainha de que não podia pegar muito no colo, que deixar mal acostumado. Entendi. Nós temos comprovação científica de que quanto mais colo, mais mielinização no cérebro, mais mielina vai ter nas conexões neurológicas, melhor para o desenvolvimento do cérebro da criança. Então, tudo isso para dizer que a infância vai ser o chão no qual pisaremos o resto da vida. Inclusive, é uma citação de alguém, não lembro exatamente o nome de quem, mas não é uma frase minha. Mas isso é muito verdadeiro. Então, para que nós possamos prevenir eventuais violências no futuro, né, a gente pode fazer muito na infância. A gente pode prevenir muitas violências que podem vir a acontecer na adolescência ou até mesmo na fase adulta. E aí a gente tem que entender que se essas famílias não têm o suporte necessário, se não há políticas públicas, por exemplo, que incentivem o trabalho de educadores parentais, que é o que eu faço, de apoiar famílias, a gente vai continuar nesse ciclo. Mas essas meninas que passam por esse tipo de sofrimento, e assim como aqueles que causam esse sofrimento, a gente precisa entender que esses adolescentes passaram por experiências adversas na infância. A diferença é que uns vão entrar num movimento mais de silenciamento, eles vão ficar mais introspectivos nessa violência, que talvez é o caso dessas meninas, que elas vão para dentro, né, vão colocar essa violência contra si mesmas e achar que elas que não valem nada, que elas que não são boas, automutilação e por aí, ou os que vão colocar para fora, machucando outros, né? Mas não dá para a gente negar que a infância, que o cuidado com a infância é fundamental para a prevenção de todos os tipos de violência mesmo. Então, olha, mas você falou uma coisa muito importante, muito linda, né? Porque tem muitas linhas, né, de educação, né, que a gente lê e recebe. E tem essa linha de que não temos que, né, segurar, bota a criança no berço, deixa ela chorando até, né, uma hora ela para de chorar. Que ela tem que praticamente aprender a ser independente ali, né? Com meses de vida. Né? Você imagina, ela ficou meses dentro de você, recebendo ali todos os nutrientes, todo o seguro, o conforto, ela tinha tudo. Aí, de repente, você joga ela no berço e fala, agora tá aqui uma chupeta e acabou. E eu não tinha essa tua informação, digamos, essa científica, né? Mas é uma coisa muito minha. Eu falei, não posso, né? Vai ficar aqui comigo. E as pessoas falam, vai ficar
mimada, chatinha e não sei o quê. Mas eu falei, olha, Dani, você vai ficar mimada, vai ficar chatinha. Eu banco, né? Eu tenho 2 filhas. Eu botava a minha filha mais velha no berço, parecia que tinha espinhos. Eu falei, gente, mas o que acontece nesse berço, né? Porque parecia que, sabe, uma coisa de um poltergeist, assim. Eu falei, ela não queria ficar no berço, né? Que ela queria ficar com a gente ali. E assim, inclusive essa fase, né, Maia, passa muito rápido. Porque bebê passa rápido, criança passa rápido, minhas filhas já são adultas, né? E a gente já vai acabar sentindo saudades daquela fase, né? E depois você se arrepende, poxa, mas eu devia ter feito mais, eu não fiz aquilo. Mas cada mãe, cada pai também é de um jeito, né? Tem o pai que é mais, e a mãe que é mais, ai, tudo é fofinho, tudo é lindo, bonito, maravilhoso. Tem pais que não têm aquela paciência de sentar e de, vamos brincar de boneca, vamos fazer isso. Mas não que eles não sejam bons, né? Porque eu acho que é importante eles escutarem isso também. Eles vão ser bons em outras coisas, né? Talvez vão sentar e vão conversar mais com seus filhos, porque cada ser humano, cada um de nós é de uma forma também. Tem pessoas que são mais, vamos dizer, docinhas, tem pessoas que podem ser, vamos dizer, menos açucaradas, mas não significa que elas não sejam, né? Azedinhas. Não, mas o azedo é gostoso, né? Eu adoro aquelas balinhas azedas, inclusive. Eu gosto mais do azedo que do doce, inclusive. Mas, por exemplo, eu até me coloco aqui como no foco, né? Porque eu não era aquela mãe de fazer, mas eu era aquela, sabe, a mãe, a supermãe, falando, não, aquela coisa, vamos junto, sabe? Sim, tá com vontade de chorar, não, vamos chorar, o que foi, o que tá acontecendo? Sim. E tem a outra que, de repente, é super doce, mas assim, não chora, sabe? Segura a lágrima, não é bonito, vai amassar o vestido. Eu falava, que amassa o vestido. Então, a minha filha mais nova não gostava de boneca, ela achava boneca uma coisa chatíssima, porque ela falava, ela fala? Não. Ela não anda? Não quero. Minha filha gostava de coisas que te mexessem, sabe? A boneca, ela falava assim, mas o que eu faço com isso? Não, a gente brinca de trocar roupinha. Não, chato. Ela gostava de coisas ela gostava de coisas que tivesse movimento, né? Tipo assim, isso é muito chato. E aí a gente às vezes fica forçando, né? Porque tem que dentro daquele padrão. Cada um é de um jeito. Então, como é que a gente, né, mostra, né, e explica para esses pais, Maia? E não é só isso. Quando a gente fala do Brasil, a gente fala de vários recortes e de várias camadas sociais. Sim. Então, você é uma mulher, né, que, primeiro, você mesma aqui se coloca muito privilegiada. Né? Uma pessoa que tem muito estudo, é muito viajada, tem muito acesso à informação. Mas a gente vai lidar com pessoas que não têm nada. Como é que a gente consegue encontrar esse balanço nessa educação positiva? Porque quando a gente chega para conversar com uma pessoa que é privilegiada e que tem absolutamente tudo, que a gente até olha assim meio feio e fala, pô, por que você, né? Você tem todas as ferramentas para sair do outro lado. Mas o outro não tem nada. Ele não consegue. Tem gente que não sabe nem escrever. Sim, é verdade. E aí a informação tá no que você acabou de falar, tá ali. Mas ela não consegue escrever. E muitas vezes, quando ela sabe escrever, é o nosso famoso analfabeto funcional. Ela não entende o que ela está lendo. Sim. Como que a gente consegue ajudar, né? Primeiro ponto esse mesmo estudo que eu citei antes, ele foi feito com uma amostra de pessoas, levando em consideração vários status sociais, raça, justamente para poder fazer até um comparativo, assim. E, curiosamente, o que saiu como resultado é que a riqueza não necessariamente blinda da violência. Então, só para a gente esclarecer que, infelizmente, nem o dinheiro... Exatamente. Nem o dinheiro blinda crianças de violências dentro de casa. Agora, é óbvio que uma família que está passando por necessidades, que está numa situação de vulnerabilidade, que tem que ficar se preocupando que tem uma bala perdida que pode atingir a família a qualquer momento, ela é uma família que está completamente desregulada, emocionalmente falando, e quando eu digo desregulada, ela está com cortisol elevadíssimo, está com medo de viver mesmo. Então, a gente tem que entender assim,
que para que nós possamos realmente atingir todas as camadas, nós precisamos de políticas públicas. A ideia seria quase que um SUS parental. Nós precisaríamos de SUS parentais, de atendimentos parentais. E entendendo que o foco não é chegarmos a um ideal ou a um lugar de perfeição, porque ele nem está disponível para a gente. Ele até poderia estar, caso nós vivêssemos numa sociedade que, por exemplo, não obrigasse famílias a ficarem das 8 às 18 trabalhando longe dos próprios filhos. Se tivéssemos parquinhos decentes perto de casa para as crianças poderem brincar, se tivéssemos natureza ao alcance e que essa natureza não fosse também uma questão de privilégio, tem que ter um carro para poder ir dirigir até uma floresta para fazer uma trilha. Se uma mulher, uma mãe, não precisasse deixar seu bebê com 4 meses numa creche. Afinal das contas, a ciência já deixou claro que no início da vida precisa acontecer ali com os seus adultos cuidadores primários. Mas nós temos tantas violências sociais que nesse momento, pelo menos nessa geração e nessa época, a gente não vai conseguir entregar para as crianças o que elas precisam. E quando eu falo de entregar o que elas precisam, eu estou falando assim, da água para a planta. É básico. Nós estamos pedindo, a educação positiva não está pedindo nada de extraordinário. Quando a gente traz para os pais o que uma criança precisa, a gente está falando de coisa básica. Igual você falou aqui, não deixar uma criança chorando excessivamente, por exemplo. Não deixar uma criança no berço para aprender a dormir sozinha. Na verdade, ela está desistindo de chamar o adulto cuidador. E ela está aprendendo que, quando as coisas estão difíceis, não tem mesmo quem contar. Nós temos no Brasil a lei da parentalidade positiva, que se tornou um direito da infância. Então, eu digo assim, a primeira porta já foi aberta. Essa lei foi aprovada esse ano pela deputada Laura Carneiro, do Rio de Janeiro, que torna o direito da criança ser permeada, pela infância ser permeada pela parentalidade positiva, um direito. Então, assim, com isso eu fico na esperança de que vamos começar a ver uma movimentação maior em relação à implementação de uma educação mais respeitosa, da educação positiva nas famílias mesmo, porque vai ser necessária uma movimentação coletiva, né? Mas, veja, eu acho que a política, os políticos, só compreenderão mesmo o valor da educação positiva quando eles entenderem que o maior caminho de prevenção contra as violências sociais como um todo é exatamente fornecer à criança uma infância com dignidade, com respeito, com acolhimento, com muito colo. Porque a gente gasta tanto dinheiro, né, no combate ao crime, e quando os políticos entenderem que o melhor jeito de prevenir é justamente dando às crianças uma infância digna, e aí a gente não está falando só dos pais que acolhem, mas também de um ambiente que seja seguro, porque, mais uma vez, uma criança que cresce numa comunidade, que ouve tiros de bala, que ouve tiros o tempo todo, ela cresce com um extrapolamento de cortisol, isso vai corroendo a saúde dessa criança, né? Então, realmente precisamos promover segurança para todas as crianças, né? A ONU já fala sobre educação parental, a Unicef já fala sobre educação parental. Enfim, primeiros passos estão sendo dados. Mas, de fato, é um grande problema. Eu acho que uma coisa que pode nortear as pessoas é uma frase que eu uso muito como bússola na minha maternidade também, que eu sempre compartilho com quem me acompanha, que é assim, nós precisamos desenvolver relações com os nossos filhos que faça com que, nos dias em que eles cometerem um erro, né, um deslize, que eles enfrentarem algum problema, que eles pensem em correr para nós ao invés de nós. Então, se a gente tiver isso como meta, se a gente começar a pensar politicamente dessa forma, né, de pensar como é que a gente pode apoiar famílias para que elas desenvolvam relações com seus filhos, para que esses filhos sintam segurança suficiente para correrem para eles ao invés deles, quando eles enfrentarem um problema, que aí esbarra exatamente no tema que você estava trazendo aqui no começo do podcast. Essas meninas que passam por esse tipo de abuso, mas elas nem podem contar com a própria família, porque provavelmente vão lidar com mais violências ainda. Não basta passar pela violência sozinha, ela vai passar pela violência coletiva, de não ter quem a acolha.
E com quem que ela vai falar sobre isso que tenha maturidade? Com as amigas? Não, porque elas tentam resolver o problema entre elas. Exatamente. Ou seja, adolescentes que ainda não têm maturidade, e não estou falando isso de uma forma desprezando os adolescentes, pelo contrário, mas não tem cérebro maduro ainda. Não, e são problemas muito graves, muito sérios. Exatamente. Você precisa ali de maturidade, você precisa de um adulto, inclusive para poder ajudá-las e apoiá-las, porque, infelizmente, a criança tentando ajudar a criança. É esse que é o grande problema. Então, se tem uma coisa que a gente pode pensar em fazer dentro desse tanto de empecilho e dificuldade, tantas violências, é pensar assim, realmente como que eu construo uma relação com a minha criança para que ela se sinta segura o suficiente para contar comigo. E como é que eu construo isso? É no dia a dia mesmo. É igual você falou antes, do tanto de não que a gente diz para os nossos filhos. O que a criança aprende com isso? A respeitar limite? Não. Ela aprende que com o papai e com a mamãe não tem conversa. Que ela nunca vai ter voz. Burlar os limites. Também, exatamente. Então vou tentar fazer escondido, porque assim eu vou conseguir fazer. E mais uma vez, não é sobre nunca dizer não. A gente precisa colocar os limites necessários, mas eu preciso entender que eu estou diante de um ser humano que tem desejos, que tem vontades próprias também, e que sempre que for possível, eu preciso dar espaço para isso, sim, que ela pelo menos possa contar essas coisas para mim, que eu respeite, né, essa fala. É o que você está falando, né? Nós, como pais, nós precisamos ter uma escuta muito ativa. É isso que eu acho que, né, na sua fala falta, né, nessa educação parental. Essa escuta ativa. Eu preciso escutar e eu preciso parar de minimizar o problema. Porque quando a gente olha o problema de uma criança, e mesmo o problema de um adolescente, a gente tenta minimizar esse problema. Que bobagem, isso é bobagem de criança, é bobagem. Mas aquilo, dentro do universo deles, está causando alguma aflição, está causando algum temor. Lógico que nós adultos, nós já saímos desse, né? A gente já entendeu que a gente não precisa sofrer, porque aquilo tudo vai passar. Mas na cabeça daquela criança, daquele adolescente, aquilo é um monstro. É um luto emocional que ela está passando. E aí ela fala com você, você olha, dá de ombros, porque a gente tenta sempre... isso é uma bobagem, entendeu? Pra que vai chorar por causa disso? As nossas falas são todas erradas. Não são? Tô rindo de nervoso. Mas a gente fala um monte de coisa absurda, né? Quando a gente para, assim, eu tô falando uma coisa horrorosa, né? Eu gosto sempre de fazer paralelos do universo da infância e do universo dos adultos. Assim, sabe, se a tua melhor amiga te liga agora e tá chorando no telefone e conta pra você de como um cara foi abusivo no trabalho e foi desrespeitoso, você vai parar o que você tá fazendo e falar assim, não, peraí, amiga, me fala tudo, e você vai querer se importar e você vai levar aquilo muito a sério, né? Mas com as crianças a gente não. A gente, tchau, não faço questão, não quero saber. Mas era só uma torre de blocos, mas como você falou, para a criança, aquilo era importante. E não dá para a gente querer comparar a dor da criança ou a importância da dor dela com outros adultos. Nós temos cérebro maduro. É até cruel querer achar ou comparar as nossas dores com as dores de uma criança. É claro que para ela vai ser mais sofrido. Eu gosto de pensar no tamanho, no potinho. Então, assim, você e eu que somos adultas temos um potinho desse tamanho aqui de tolerância. E a criança tem isso daqui. Então, a gente aguenta mais, mas a criança transborda com muito pouco. E não é um defeito, ela é apenas um filhote. E eu preciso levar a sério o que ela está sentindo. E quando eu levo a sério, quando você fala da escutativa, eu sinto que não é só o escutar, é eu me interessar, é eu levar a sério o que essa criança está trazendo para mim. Que assim ela cresce aprendendo que com mamãe e com papai eu posso contar. Ou com um adulto fulano eu posso contar. Sim. Não estou sozinho. Fulano me leva a sério. Quando eu não estou bem, fulano me escuta. E assim eu amorteço as possíveis experiências desafiadoras que ela virá viver. Não, isso é muito importante, né? E eu acho que quando a gente precisa voltar, né? Eu sempre digo, né? A gente precisa voltar a ser criança e voltar a ser adolescente para poder ajudar as crianças e os adolescentes. Eu sei que, assim, as pessoas trabalham muito, as jornadas estão cada vez mais extensas, a competitividade, as pessoas que vivem em grandes centros, tudo está muito mais difícil. Mas, novamente, se você decidiu ter filhos, foi a sua escolha. Você precisa investir, né, naquela relação. E hoje também tem uma questão
que eu queria muito ouvir, né, o seu ponto de vista, que o que a gente vê, né, é que isso aqui virou pai e mãe de filho, né? Ai, gente, polêmica. Não, porque é isso aqui, a gente sai, eu canso de ver isso, né? Sim. Você vai num restaurante, para criança, você leva a criança, né? E nós também já fomos, né? Já acompanhamos os nossos pais, já fomos crianças, e a criança não para quieto, porque criança não para quieto. Que bom que a criança não para quieto, porque uma criança tá cheia de saúde, né? É saudável. Mas aí, o que você tinha que fazer no passado? Meu pai tinha que me dar atenção, conversar comigo, minha mãe também, brincar, vai na pizzaria, pede um pouco de massinha, vamos fazer pizza, brinca. Aí a criança quer ir no banheiro, você tem que levantar e ir no banheiro com a criança. Hoje, não quero me aborrecer. Toma, fica aqui, meu bem, tá aqui. E as crianças estão aqui o tempo todo, porque virou a babá eletrônica e virou pai e mãe, né? Então, assim, aquele momento que é tão importante, que, assim, a gente sabe que, de novo, poxa, você saiu, quantas vezes, você também que tem filhos, você foi colocar um garfo na boca e o filho, quero fazer xixi. Não, a gente não está minimizando que é cansativo, a gente sabe que é, né? Na hora que você pegou a primeira garfada, você fala, mas agora? E aí você pensa assim... Vai esfriar minha comida. Não, porque a criança... E assim, a criança, na verdade, muitas vezes a gente já... Ela quer ir brincar no banheiro, né? Ela quer ir lavar a mão. Aí ela fica espremendo sabonete. Aquele xixi que nunca acaba. Você já fez xixi ainda? Não. Tá pensando, não sei o quê. Entende? Porque, na verdade, ela quer sair da mesa, também, não é? Sim. Mas é bem na hora que chegou a comida. E as pessoas falam assim... Falei, não, vai respirar fundo, porque vai dar tudo certo... Entende? E aí a gente está fazendo isso. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero deixar claro é que eu entendo que para muitas mães que ficam o dia inteiro sozinhas com seus filhos, que às vezes a tela pode ser um eventual suporte, porque ninguém aguenta ficar sozinho o tempo todo com crianças. Na verdade, nós não fomos feitos para educar filhos assim, nós fomos feitos para educar filhos no coletivo, né? Em comunidades, em aldeias. Mas hoje estamos numa estruturação social na qual tudo é nuclear, né? Cada um por si só, cada um na sua casinha, cada um sozinho. E aí, muitas vezes, por causa do machismo e do patriarcado, a mulher se vê ali sem fuga. Sobrecarregada. Exatamente. Verdade. Então, assim, eu quero deixar claro que eu entendo que nesse contexto de sobrecarga, às vezes a televisão é o único momento de respiro de uma mulher. Dito isso, eu entendo que no momento em que estamos no restaurante, que é um momento de convívio social, inclusive no qual a criança aprende sobre alimentação através do convívio social, ela aprende até que ponto ela está satisfeita ou não. É um momento importante demais para eu dar uma tela no celular de uma criança. Estamos dopando as crianças nesse momento. A criança não faz parte da conversa, a criança não faz parte desse momento de socialização, a criança não entende quando ela está satisfeita, porque o cérebro está pensando em outra coisa, está ali sendo completamente hiperestimulado através dessa tela. Então, eu sempre trago sugestões, inclusive no meu perfil. Meus filhos não têm celular, eles têm 9 e 7 anos, não pretendo dar tão cedo, e quando eles receberem, provavelmente vai ser aquela versão de celular tijolão. Aquele vai ter um trabalho maior para eles. Vão apertar e não vai chegar em lugar nenhum, né? Não, mas eu digo assim, algo mais básico, né? Inclusive, eu acho que quando chegar a vez deles, talvez já existam celulares assim, com mais facilidade de serem encontrados. Mas a gente tem que brincar. E aí minha bolsa tem 5 jogos diferentes pra gente brincar na mesa com as crianças. E quando não tem jogo nenhum, às vezes a gente pega os palitos e joga o jogo do palito. Você quebra em 3 pedaços e você tenta adivinhar quanto palito todo mundo tem. E é assim, gente, assim, é uma construção. É uma construção. Você precisa se disponibilizar. Mas tem muitas coisas que eu entendo que tem a ver com privilégio, com sobrecarga e tudo. Mas na hora de ir para um restaurante, a gente pode fazer um esforço de não colocar um celular na mão da criança. Para ela realmente estar ali socializando, para os pais estarem juntos, para comerem juntos. E eu não estou falando que seja fácil, nem que não seja cansativo. Mas é tão prejudicial para a criança.
Como é que ela vai perceber o sabor das coisas? Ela não vai nem lembrar o que ela comeu direito. Ela não vai nem ter contato com o próprio estômago para saber até onde ela tem que comer. Ela não vai aprender a reparar na cor do que ela está comendo. É porque a gente está dissociando a criança de um momento de conexão com o próprio corpo. E nós estamos prejudicando as crianças por causa disso. Não, é muito importante, né, o teu alerta, porque eu concordo plenamente com você, né, e assim, quando a gente as minhas filhas, na época delas, não tinham celular. Sim. Então, eu não tinha celular, você também, quando era criança. Então, nossos pais tinham que se virar ali muitas vezes eles se irritavam. Sim. A gente devia dar um trabalho horroroso, né, também, porque a gente esquece que a gente também já foi criança. Eu sempre digo, a gente tem que lembrar o tempo todo que nós já fomos crianças, que nós já fomos adolescentes, que nós já tivemos, já passamos por tudo isso. Uhum. E até uma questão de empatia, né, de você lidar com a empatia. Uhum. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, Maia. Quando a gente fala de educação positiva, isso não veio de agora, isso já é uma ciência que vem caminhando já há algum tempo, correto? Vamos lá. Eu vou te contar que eu tenho até informação fresquinha para te passar, porque eu estou estudando muito sobre antropologia. Tá. E aí, eu estou descobrindo que, em termos da evolução da nossa espécie, vamos supor aqui que a gente existe enquanto Homo sapiens há uns 200 mil, 300 mil anos. Né? Nós existimos há mais tempo, obviamente, mas enquanto Homo sapiens, uns 300 mil. Desses 300 mil anos para cá, nós vivemos muito alinhados com a nossa natureza, com os nossos instintos biológicos para educar. Tá. Então, isso que a educação positiva propõe hoje... e só para finalizar o raciocínio. Nós mudamos o jeito de educar os nossos filhos tem uns 10 mil anos, mais ou menos. Uhum. Com o assentamento. Enquanto nós éramos nômades, nós éramos caçadores e coletores, nós tínhamos uma forma de educar muito alinhada com a nossa natureza e nós nos desvirtuamos, digamos assim, de uns 10 mil anos para cá, que inclusive foi também onde começou todo um processo de posse, de escravatura, do patriarcado, de repressão da mulher, enfim. Foi quando a gente começou a assentar enquanto espécie. A educação positiva, na verdade, foi ela que existiu e funcionou nessas centenas de milhares de anos até a gente se afastar. Então, o que a gente está trazendo para as pessoas em termos da educação de volta. É ancestral. A gente se desviou por causa de alguns valores moralistas. Porque a criança nasce selvagem, a criança nasce com má índole, tem que corrigir, porque senão ela não entra no céu. Uhum. E aí começaram a vir os castigos, etc, etc, etc. Então, eu até acho interessante, as pessoas falam assim, porque tem que ser educação raiz. Educação raiz. Eu falo assim, educação raiz, meu amor, é educação positiva. A gente está propondo aquilo que funcionou para a nossa espécie por milhares, centenas de milhares de anos. A gente está fazendo errado tem uns 10 mil. E dentro da história da nossa existência, é um pouquinho de tempo só. Então, os estudos antropológicos estão mostrando que as crianças eram criadas por vários adultos. Tinha, sim, uma pessoa de referência, geralmente era essa mãe que dava a luz, então existe, sim, uma simbiose, uma bioquímica que acontece ali, mas o bebê não chegava a chorar, porque os adultos eram tão responsivos que ele começava a dar sinais, os adultos já imediatamente cuidavam desse ser humaninho, cuidavam desse filhote. A criança tinha espaço para brincadeira livre, conduzida por ela própria, não tinha tanta restrição igual as crianças têm hoje. As pessoas falam, essas crianças de hoje, elas se jogam no chão. Pois bem, é resultado da desregulação que nós mesmos estamos causando nas infâncias. A criança acorda, entra numa caixinha, dirige numa caixinha, entra numa escola que é uma caixinha, o pátio da escola é uma caixinha, e todo mundo é violento com a criança tem que calar, a criança não pode chorar, a criança não pode nada nunca. Não muito tempo atrás, as mulheres eram chamadas de histéricas. Sim. Mulheres que não podiam votar, não podiam divorciar, não podiam trabalhar, não podiam nem carregar dinheiro. Pariam, não tinham direito a nada, e quando elas ficavam sobrecarregadas, que talvez fosse um burnout, chamavam de histeria. E a gente olha para essas crianças, que o povo chama de sem limite,
que estão assim, birrentas, mas ninguém para pensar que nós estamos tratando as crianças e os adolescentes de uma forma completamente antinatural. E só pode ter esse resultado se eu não dou água, para uma planta, se eu não coloco ela no sol, se eu não adubo, como que ela vai crescer para ser frondosa? Então, não é muito diferente com a nossa espécie. Nós precisamos de um ambiente de adaptabilidade adequado para que a gente possa crescer do jeito que a gente precisa crescer. Se a gente não oferece esse ambiente de adaptabilidade, o resultado é esse. Então, mas olha que você me colocou aqui para pensar. A gente abriu mão disso e agora estamos precisando resgatar isso de novo. Exatamente. E eu também não sabia isso até pouco tempo atrás. É recente essa... não a minha descoberta, lógico, né? Mas descobrir essa área de conhecimento é uma coisa recente também para mim. Então, se antes eu já era metida em falar educação positiva, agora eu falo com ainda mais força. Não, porque assim, quando a gente para pensar, né, na questão da própria violência, né, Maia, eu sempre digo que aqui, essa área, ela está hoje, né, a gente está resolvendo esse problema aqui. Mas ele tem um local de nascimento. E aonde está esse local de nascimento? Aonde é que está o problema? Porque se a gente achar que o problema é só aqui, que você vai resolver através, né, quando a gente para pensar no Estado, né, então, através da segurança pública, da autoridade policial, a gente está errando. Porque eles estão ali para resolver aquele problema imediato. É que nem você está passando mal, você toma um remédio para tentar conter, mas por que é que você passou mal? O que te fez passar mal? Eu tô passando porque, enfim, bebeu demais, ou comeu demais, ou, enfim, foi em algum lugar que você pegou alguma infecção. O que você tem que descobrir o que causou aquele determinado problema, porque aqui você só está cuidando, dando a medicação, mas se você não cuidar de novo, você vai ter o mesmo problema. Exato. Você vai viver tendo esse problema, a gente vai viver tendo esse problema. E eu também tenho estudado isso bastante, e uma das coisas que tem me chamado a atenção é que não é uma causa única, é multifatorial, é multidisciplinar, a gente precisa trabalhar com vários profissionais. Sim. Mas é nítido que a gente está tendo um adoecimento muito grande da saúde mental da nossa população. E aí eu posso te dizer que isso em todos os níveis, desde a criança, o adolescente, o adulto, e nada é feito, porque essa saúde mental é muito negligenciada. Quando o que você muito bem colocou aqui, a criança sai de lugares só fechados, né? Ela não tem mais o contato com a natureza. Eu brinquei na rua, eu tive essa possibilidade. Eu pulei amarelinha na rua. Hoje você conversa com criança, a criança não sabe o que é amarelinha. Oi? Que é isso, né? Tem criança que nunca viu um bicho na vida, né? Tipo, conhece, nunca viu uma galinha. Não, galinha é aquela coisa que a gente compra no supermercado e come. Não, galinha é um bichinho, né? Então, assim, a gente deixou, inclusive a gente se desconecta muito também da natureza. Eu acho que isso é muito ruim, né? Porque é como se a água chega, né? A comida chega. Sim, é tudo infinito, né? Recurso. Assim, não é. Assim, né? A gente precisa entender como é que essas coisas chegam, como é que o alimento chega. Enfim, mas tem uma questão muito grande aqui de saúde mental. E que nada é feito para pais, para filhos. Eu queria ouvir o que você pensa sobre isso. Eu acho que o cerne de todos os problemas é esse mesmo. Quando que políticos ou a política desperta para um problema? Quando pesa no cofre. Então, por exemplo, lá nos anos 70, depois da guerra no Vietnã, voltaram muitos soldados norte-americanos, para os Estados Unidos e começaram a perceber que esses soldados estavam voltando estranhos. Tinha um barulho, os soldados se jogavam no chão. Era só um fogo de artifício, nada demais. Não conseguiam dormir. Estavam tendo comportamentos extremamente explosivos, erráticos e agressivos e
Então, os médicos, psicólogos, psiquiatras começaram a perceber, tem alguma coisa estranha acontecendo aqui. Só por causa disso que começaram a investir em pesquisas para descobrir daí o famoso estresse pós-traumático. Mas por que isso começou a ser feito? Porque um soldado tem valor. Se o soldado não funciona, opa, como é que a gente conserta? Ah, tá, por causa da guerra? Ah, então vamos consertar. Então, o governo coloca dinheiro onde lhe convém para resolver questões momentâneas. Mas o que as políticas precisam compreender, as políticas públicas, as pessoas que estão regendo um país só existe um caminho que é potente o suficiente para realmente fazer a diferença, investir na infância. Concordo 100%. Investir na família e na infância. E não me venham com esse discurso de porque família acima de tudo, blá, blá, blá. Se realmente nos importássemos com família, nós não obrigaríamos mulheres a deixarem seus filhos com 4 meses na creche. Se nos importássemos, tinha suficientes parquinhos decentes, não desmontados, quebrados com ferpa de madeira, com ferrugem. Não. Parquinhos seguros para as crianças poderem brincar. Teremos mais natureza à disposição. Então, não me venham com esse papo de família acima de todos, que eu não acredito nisso. Não é verdade. Eu também não acredito. Esse discurso moralista não serve nada para a criança. Enquanto nós não cuidarmos de pais, de mães, de crianças, nós vamos continuar pagando o preço. E o preço que a gente paga são as violências sociais. Todas elas. Todas elas. O que acontece na infância não fica só na infância. E vou mais além, né? A gente sempre repete aqui, isso é uma estatística muito cruel, né? As maiores vítimas, né, de violência sexual não são mulheres, são crianças de 0 a 12 anos. E de pessoas próximas. Isso é de uma crueldade muito grande. Pouco está sendo feito, porque, de novo, essa criança é o adulto de amanhã. Uhum. Você imagina essa criança no que ela vai se transformar. E aí depois a gente reclama. Porque ela é reflexo de tudo isso que ela viveu, né? Da história dela. Uhum. A gente é uma história. Né? A gente é um conjunto de muitas coisas, né? E se a gente não trabalhar em política pública, né? Eu concordo com você, essa questão da educação positiva, da educação parental, não cuidar da saúde mental, né? De crianças, de adolescentes e de adultos, a gente vai ter um problema muito sério. Já estamos tendo, né? Estamos. Mas a tendência, né? É pior. O meu marido sempre fala, olha, pode ficar pior, né? A gente tá achando que nada que tá ruim que não possa ficar pior, porque triste. A gente não está... E é toda uma conversa, concordo com você, muito para inglês ver, né? Aquela coisa política. Olha, faz muita espuma, né? Sabe que nem meu marido tem uma frase que eu adoro, parece galinha, bota um ovo, fica cacarejando. E não acontece nada, né? Você fala assim, olha que confusão. A gente precisa de ação. Sim. Por isso que também a gente precisa de pessoas como a Maia, né? Do seu trabalho. Eu sei que você está com a hora, a gente tem que liberar a Maia aqui, mas eu quero te fazer um convite. Você volta mais vezes? Ai, gente, eu sou facinha. Não, por favor. Pode me chamar. Porque eu acho que sempre que a gente falar de família, de educação. Sim. E, de novo, educação é uma coisa muito abrangente, né? Muito. Não é só a educação, essa que a gente conhece, a educação escolar, ela é importantíssima. Sim. Mas a gente não para nunca de se educar, né? Tem educação, que você falou, parental, a educação positiva, a nossa educação. Tem o letramento, né? Que a gente precisa, né? O letramento digital desses pais. A educação digital aí já para os nativos digitais. Sim. E a gente precisa trazer a questão da educação o tempo todo, porque eu só entendo que uma sociedade consegue progredir através da educação, através da informação. E você está correta. A gente precisa disseminar a informação. A informação precisa chegar para todos. É isso. Não interessa a classe social. Exatamente. O esforço coletivo tem que ser esse. E aí, para a gente encerrar, Maia, tem um momento filosófico aqui. Tem 5 perguntas. Vou deixar para você escolher uma e responder para a gente. Quem me acompanha sabe que eu fico muito nervosa essas horas. Não fique nervosa. Escolha uma pergunta. Uma pergunta? Uma pergunta. Deixa eu sentir. Vamos lá. Vamos lá ver uma vibração positiva. Vamos ver o que ela pegou. Olha lá. Aqui, histórias de investigação criminal satisfazem uma necessidade humana de resolver mistérios e buscar a verdade?
Pegou uma fácil, vai. Ai, eu acho que, para eu responder, o que eu acho, né? Lógico, é sua opinião, por favor. Eu acho que tudo aquilo que não é nomeado, tudo aquilo que é oculto, dá uma sensação de tô com fome e eu preciso comer. Sabe? Por isso que a gente sente muito alívio, não só nesse âmbito da investigação criminal, mas até mesmo no nosso processo de autoconhecimento. Às vezes você está com uma angústia, você não sabe exatamente o que é, mas aí você conversa com alguém, você leva para terapia e a pessoa nomeia para você. É isso, você está sentindo isso, porque aquilo outro. Era bom dar um exemplo concreto, mas, por exemplo, eu tendo a um perfeccionismo, né? E aí, se eu precisei que alguém chegasse e falasse para mim assim, olha, você não nasceu assim. Você aprendeu a se cobrar muito, porque cobraram muito de você. E aí, quando a pessoa nomeia para você isso, quando a pessoa explica, desenha, dá até um alívio, tipo, fez sentido. E aí você sai desse lugar de fome, tipo, eu preciso comer para saciar uma necessidade que não consegui saciar ainda. Foi explicado, foi esclarecido, o mistério foi ali, né? Desvendado, agora sim, aquela minha necessidade foi saciada. Mas eu vou te dar uma informação que você vai gostar. Você sabe que o maior público dessa área de investigação são mulheres. É assim, é 60%. Às vezes bate 65%. Não sabia. E é uma questão, inclusive, de autopreservação. Porque você olha ali e aprende de alguma forma como é que eu consigo também me preservar para não ter que passar, talvez, por aquele mesmo problema. E é isso. E é para a gente parar para pensar sobre isso, né? Como todas nós, mulheres, também estamos sobrecarregadas, né? Último comentário. Lógico, por favor. Isso é tão verdadeiro que, por exemplo, nos Estados Unidos, o grupo de pessoas que mais sofre de asma são mulheres negras. Olha só. Então, existe sim trauma racial, existe trauma de gênero, sim, que é incutido nas pessoas por causa de violências sociais. Então, faz sentido isso que você está falando, e isso explica também os altos índices de adoecimento de grupos reprimidos socialmente. Maia, eu adorei te conhecer, quero que você volte muitas vezes. A Maia vai voltar, a gente vai pegar a agenda dela para ela estar aqui outras vezes conosco. Adorei te conhecer, igualmente. Foi um grande prazer, parabéns pelo seu trabalho, continue aí com bastante força, não desista, porque nós precisamos, né, da informação da educação positiva. Obrigada igualmente. Estivemos hoje aqui com a Maia, não deixem de segui-la no canal dela e de aprender com a Maia, porque a Maia traz informação para todas as pessoas. Isso, exatamente. Todas as pessoas. E a gente espera vocês no próximo Pode e Ser.